Olá, estamos aqui mais uma vez, em mais uma quarta-feira, para que juntos possamos estudar um texto bíblico e aprender um pouco sobre oração. Neste mês, em particular, nós estamos falando o que orar pela igreja. Se eu participo de uma comunidade, o que eu devo pedir em favor dessa igreja? E para que a gente possa, então, estudar um pouquinho, nós vamos ler o texto que está em Mateus, capítulo 28, e vamos dar sequência a essas semanas em que juntos nós vamos compreender, então, qual é a missão da igreja, para que a gente possa orar de forma certeira, para que a gente possa acertar, então, todos os pontos desta missão tão importante que o Senhor Jesus Cristo deixou para mim, deixou para você, para a igreja dele. Então, abra aí a sua Bíblia, está em Mateus, capítulo 28, que diz o seguinte, a partir do verso, vamos ler a partir do verso 16 para a gente compreender um pouquinho. Os 11 discípulos foram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes indicara. Quando o viram, adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até os fins do tempo, ou o fim dos tempos. E agora nós falamos um pouco, de que na semana passada nós estudamos vários textos então em que ele comissiona, que ele vai falando desse comissionamento, de como é que aconteceu, de quais as palavras que ele usou, tudo isso nós falamos na semana passada. E nesta semana nós vamos nos apropriar um pouquinho mais do texto e pensar então, o Senhor Jesus Cristo fala a partir do verso 19 que enquanto nós vamos, então assim, olha, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu gostaria de dar uma parada aqui e primeiro compreender o que ele disse antes, que foi dada toda a autoridade no céu e na terra. Então o Senhor Jesus Cristo, ele tem autoridade para passar, para comissionar os seus discípulos. E a primeira palavra que ele dá a eles portanto, vão. Então, a partir dessa informação de que eu tenho toda a autoridade, eu digo para vocês, vão e façam discípulos de todas as nações. E eu quero pensar o seguinte, que esse vão na nossa caminhada, não é necessariamente para você ser, por exemplo, um missionário, que você sai da sua cidade, vai para uma outra cidade ou vai para um outro país. É na sua caminhada, é aquilo que você está fazendo, é o seu dia a dia. Então, fazer discípulos não é só compreender que você tem um chamado específico para uma determinada tarefa, mas a sua vida. Essa é a missão, ou seja, para quem é? Quem é esta comissão? É para todos, é para mim e para você. E na semana passada, então, nós entendemos que nós devíamos primeiro orar por nós, para compreender se nós éramos discípulos, porque se nós não somos discípulos, a gente não está aqui, então, comissionado ainda. Mas compreendendo isso, que nós somos os discípulos de Jesus, compreendendo então que essa palavra é para mim, é para você, e agora a gente já está compreendendo que é para todas as pessoas, que são chamadas, são todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, são todas as pessoas que creem na sua palavra e que creem que Ele então está dando esta ordem aqui para nós. Ele está dizendo, olha, é isso que eu quero que vocês façam, é debaixo desta autoridade que nós vamos fazer. Então, a partir desta compreensão, então eu vou pensar, o que ele está falando para eu fazer? Façam discípulos de todas as nações. Então, fazer discípulos, o que é fazer discípulos? Ou seja, na minha vida, na minha caminhada, no meu dia a dia, eu vou fazer discípulos.
E como é que é esse discípulo, né? Então, primeiro, discípulo é o seguidor de um mestre, de alguém que está orientando, né? E ele vai repetir algumas coisas, ele vai aprender alguns atos e ele vai fazendo isso. Então, esse é discípulo, ele está atrás de mim, ele está atrás de você, seguindo então as suas orientações, seguindo as suas direções e vai caminhar então no mesmo pensamento, no mesmo sentimento, para o mesmo lugar. Então esse é o discípulo, aquele que está seguindo um mestre. Então nós acabamos tomando este lugar, é muito importante na vida de outras pessoas. Então não dá para fazer de qualquer jeito. Então talvez essa seja a minha primeira oração, que eu saiba fazer isto, que eu me preocupe de enquanto eu estou vivendo, estar compartilhando com outras pessoas o ensinamento de Jesus Cristo e eu estar assim, correta nessa passagem de informação, correta nesse ensinamento e também no meu relacionamento. Então essa é a primeira oração, né? Eu vou fazer discípulos, então é necessário que eu faça. Eu não posso passar uma vida inteira e não ensinar nada para ninguém, e não falar nada para ninguém, não dizer nada para ninguém. Então, aquelas pessoas que vão dizendo assim, eu não sei falar, eu não sei o que dizer, né? Eu não tenho nada para dizer. Não, você tem muita coisa para dizer. Então, talvez essa seja a sua primeira oração. O que eu vou fazer, né? Diante desta informação que o Senhor Jesus Cristo está passando para mim, o que eu vou fazer? Bem, então você tem que fazer discípulos. Então essa deve ser a sua preocupação. E que tipo de discípulos são esses? E agora é um momento talvez muito particular, talvez um momento que você deva gastar um pouco da sua atenção, é que se ele está falando façam discípulos e esses discípulos então virão a partir de mim, né? Porque temos discípulos aqui e virão outros, né? Como eles serão? Que tipo de discípulo é este? Então, ele vai saber de Jesus, é um discípulo que vai saber de Jesus a partir de mim, a partir de você. Olha o quanto muda agora a nossa relação, porque eu preciso ensinar corretamente. Eu tenho que me parecer com Jesus Cristo. Entende que a gente sempre vai pensando no que a gente tem que fazer, mas esta palavra nos ensina no que nós devemos ser. Porque se eu não for à frente, não teremos discípulos. Então, se eu não evangelizar, as pessoas que estão próximas de mim vão ficar sem ouvir. Se eu não falar, se eu não amar o próximo, então é necessário eu ter uma capacidade muito grande de compreender essa palavra, mas de desejar ela sobre a minha vida. Depois, então, eu tenho que me preparar para ser essa pessoa, né, que vai à frente, que vai ensinar, que vai mostrar quem foi o Senhor Jesus Cristo. Então, fazer discípulos de Jesus Cristo não é fazer meus discípulos. Porém, essas pessoas vão aprender o que eu vou ensinar. E eu posso estar ensinando coisas sobre mim, ou posso estar ensinando coisas sobre o Senhor Jesus Cristo que se mostra claramente na minha vida. Então, eu não posso ter dois ensinamentos. Não é o que eu falo, mas é também o que eu faço. Então, agora ficou mais sério. Eu preciso ter essa consciência de que se eu vou ensinar, eles vão olhar para mim. Não tem como olhar para Jesus Cristo, né? Eles vão olhar para mim. Se eu estou ensinando alguém, eles vão olhar para mim. E nós temos muito o costume de dizer, olha, não olha para mim, olha para o Senhor Jesus Cristo. Verdade, né? Mas se eu estou ensinando, eles vão olhar para a gente. Então, essa deve ser a nossa grande preocupação. Eu estou passando isso, essa é a responsabilidade. Somos nós que vamos fazer isso, baseados no ensinamento do Senhor Jesus Cristo, sabendo que nós somos humanos, sabendo que nós somos imperfeitos, mas procurando da melhor forma passar o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, o que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo e ensinar essas pessoas sobre Jesus Cristo. E da melhor forma possível.
Então, eu preciso não somente saber quem é Jesus Cristo, mas eu também preciso ser como Jesus Cristo. Até porque a pessoa que está aprendendo comigo, ela precisa saber se está valendo a pena. Ela vai olhar em mim e falar assim, nossa, está valendo a pena. Não dá, né? Para ser desse jeito não dá, não está valendo a pena. Então, ensinar sobre Jesus é, em primeiro lugar, ser como Jesus. Ou ser o máximo que a gente pode parecido com o Senhor Jesus Cristo. E para tanto, eu preciso amar o Senhor Jesus. Eu preciso gostar de quem é o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso entender que em algum momento ser discípulo de Jesus Cristo é não ter onde encostar a cabeça. É saber que haverá uma perseguição. O Senhor Jesus Cristo vai falar isso, né? Ele vai dizer para algumas pessoas, olha, eu não tenho onde repousar a minha cabeça, colocar a minha cabeça, porque esse é o trabalho dele. Ele também vai orar para o Pai e vai pedir em favor dos seus discípulos, e não somente dos discípulos que a gente vê aqui relatado na Bíblia, mas daqueles que virão. É a palavra do Senhor Jesus Cristo e no Evangelho de João. Então eu não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então eu não peço que os tire dessa situação que a gente vive nesse mundo, que todo mundo está de alguma forma sujeita, né? Mas que os livre do mal, é isto. Então, eu preciso compreender que a minha relação com o Senhor Jesus Cristo necessariamente não me protege de todas as coisas. Eu preciso saber que eu vou estar sujeita, por exemplo, a não poder descansar, a ter a influência desse mundo que é mau, que tem as suas coisas, que chove para todo mundo, faz sol para todo mundo, né? Que tem uma pandemia e que atinge o mundo inteiro, e que eu posso então passar por isso, como nós temos passado. Compreender isso é poder mostrar quem de fato é o Senhor Jesus Cristo. E eu preciso gostar. Eu preciso gostar de quem é o Senhor Jesus Cristo. Eu preciso saber, por exemplo, que vale a pena segui-lo. E que também, em alguns momentos da minha vida, algumas coisas são difíceis. Mas estar com o Senhor Jesus Cristo vai além de ter coisas. É como no Salmo, o salmista vai dizer assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então ele sabe que tem o mal, ele sabe que vai passar por dificuldades, mas ele também sabe que ele não está só. E esta compreensão das coisas, do estado das coisas, vão fazer então que nós, ao levarmos a palavra do Senhor Jesus Cristo, ao fazer discípulos, nós nos esforcemos, em primeiro lugar, para compreender como é que eu tenho sido, como é que você tem sido como discípulo de Jesus Cristo. E vai se esforçar, se esmerar para ensinar esta outra pessoa que vai receber essa palavra a ser um discípulo como o Senhor Jesus Cristo. E eu também estou comprometida com isso, no sentido de me parecer muito com o Senhor Jesus. Então, qual deve ser a minha oração? Que eu me pareça com o Senhor Jesus Cristo, que eu tenha prazer em levar essa palavra para o Senhor Jesus, do Senhor Jesus Cristo a outras pessoas, e sobretudo que eu vou me esforçar, eu vou me esmerar para que essa pessoa se pareça ao máximo com o Senhor Jesus Cristo, porque eu também estou fazendo isso. Então, fazer discípulos não é fazer qualquer discípulo, não é fazer um discípulo meu ou um discípulo seu, mas é fazer um discípulo de Jesus Cristo. Então, essa tarefa, ela é bem específica. Não, agora ele não é uma pessoa, por exemplo, que se pareça comigo, mas é uma pessoa que se pareça com Jesus Cristo. Mas nunca você pode esquecer de que se você então está fazendo discípulos, é muito importante que você pareça também com ele, porque senão as pessoas não vão crer, senão as pessoas não vão querer seguir, senão você não estará fazendo discípulos de Jesus. Então, há um comprometimento, há uma ligação específica desse texto, né, para quem está recebendo essa informação e para quem vai fazer isso que o Senhor Jesus Cristo está ensinando. E essa deve ser a nossa oração,
Que eu e você possamos então ser muito parecidos com Jesus Cristo e leve então esta palavra para outras pessoas e que essas outras pessoas também sejam discípulos do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Ore assim pela tua igreja. No nome de Jesus. Amém?